a Maria Cristina Brum. E a Cristina sempre nos traz algumas histórias para a gente refletir, para a gente rir, para a gente se preocupar, para a gente estar vivendo, né? E hoje ela traz a história de 6 mineiros. Vamos com Maria Cristina Brum. Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação, Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. Eu trouxe uma história que dizem ser verdadeira e aconteceu em algum lugar da África. 6 mineiros trabalhavam em um túnel muito profundo. De repente, um desmoronamento fechou a saída e os deixou isolados do exterior. Em silêncio, olharam uns para os outros. Avaliaram a situação e, por sua experiência, rapidamente perceberam que o grande problema seria a falta de oxigênio. Se fizessem tudo certinho, restariam umas 3 horas de ar, no máximo 3 horas e meia. Muita gente saberia que eles estavam presos ali, mas um desmoronamento como aquele significaria perfurar outra vez a mina para resgatá-los. E será que poderiam fazer isso antes que o ar acabasse? Os experientes mineiros decidiram que deveriam economizar todo o oxigênio que pudessem. Combinaram fazer o mínimo possível de esforço físico, apagaram as lâmpadas e se deitaram em silêncio no chão. Emudecidos pela situação e imóveis na escuridão, era difícil calcular o passar do tempo. E por acaso, só um deles tinha relógio e era para ele que os outros dirigiam as perguntas. Quanto tempo passou? Quanto tempo falta? E agora? E o tempo se arrastava. Cada minuto parecia uma hora, e o desespero diante de cada resposta aumentava ainda mais a tensão. O chefe deles percebeu que, se continuassem assim, a ansiedade os faria respirar mais rapidamente, e isso poderia matá-los. Então, ele disse ao que tinha relógio que somente ele controlasse a passagem do tempo. Ninguém faria mais perguntas e ele avisaria a todos depois de cada meia hora. E, cumprindo a ordem, o homem ficou controlando o seu relógio. Ao fim da primeira hora, disse: passou meia hora. Houve um murmúrio entre eles e a angústia ficou pairando no ar. O homem do relógio se deu conta de que, à medida que o tempo passasse, seria cada vez mais terrível avisar que o minuto fatal se aproximava. Então, sem consultar ninguém, decidiu que eles não mereceriam morrer sofrendo. Na próxima vez, então, informou a passagem de meia hora. Na verdade, haviam transcorrido 45 minutos. Não dava para notar a diferença. Então, ninguém desconfiou. Incentivado pelo sucesso de sua farsa, deu a terceira informação quase uma hora depois e disse: passou meia hora. E os 5 acreditaram que estavam presos há 1h30 e pensaram em como o tempo demorava a passar. E assim prosseguiu o dono do relógio. A cada hora completa, informava que havia se passado 30 minutos. A equipe apressava a tarefa de resgate, sabia que a câmara que eles estavam presos seria difícil alcançá-la antes de 4 horas. Chegou em 4h30. O mais provável era encontrá-los todos mortos. No entanto, 5 deles estavam vivos. Somente um tinha morrido, ouvinte, asfixiado, o que tinha o relógio. Esse é um exemplo cruel da força que as expectativas têm na nossa vida, ouvinte. Sobretudo quando se enredam na necessidade de controle e no suporte das nossas velhas crenças. Isso é o que os nossos condicionamentos podem fazer conosco. Toda vez que temos a certeza de que alguma coisa irremediavelmente ruim vai acontecer, sem saber como ou sabendo, trataremos de procurar desencadear ou pelo menos não impedir que algo do terrível e previsto efetivamente aconteça.
Como vimos no conto, o mecanismo também funciona ao contrário. Quando acreditamos e confiamos em que, de alguma forma, podemos seguir em frente, nossas possibilidades podem avançar e se multiplicam. Obviamente, se a equipe tivesse demorado 12 horas, não teria pensamento positivo nenhum que salvasse os mineiros. Não digo que a atitude positiva por si só seja capaz de evitar a fatalidade ou as tragédias, mas eu afirmo sim que toda expectativa, por mais compreensível que seja, condiciona a maneira como cada um enfrenta as suas dificuldades. Pense nisso. E eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação: Maria Cristina Brum. Brilhante, Cristina, esse conto da história dos 6 mineiros, né? Que você resgatou pra gente